Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje dia 3 de outubro, sexta-feira, dessa vez com o meu colega Pedro Camata. Como tradição, né, Camata? Vamos começar lá por fora. A gente tinha uma semana lotada de dados de mercado de trabalho, tá? Só que nós tivemos o shutdown do governo americano, né? Então as atividades do governo americano foram paralisadas e por isso o principal dado, que era o payroll, que ia ser divulgado hoje, não foi divulgado, né? O payroll é o equivalente ao CAGED deles, tá? Independente disso, a gente teve no início da semana a divulgação da ADP, que é uma proxy de mercado de trabalho privado, tá? Só das empresas privadas. O número veio negativo, ou seja, destruição de vagas de trabalho, confirmando aqui, né? Não confirmando, né? Mais uma evidência da fraqueza do mercado de trabalho americano. E também tivemos o JOLTS, que são vagas em aberto no mercado de trabalho. Esse sim veio maior do que o esperado, subiu, inclusive. Entretanto, quando você abre o número, você dá para reparar que as aberturas elas foram mais concentradas nas empresas maiores, enquanto as empresas menores, com menos de 100 funcionários, teve, na verdade, uma contração. Essa heterogeneidade aqui também leva uma preocupação aqui para o mercado de trabalho, mas reforçando. O dado mais importante que se sair agora na sexta-feira acabou não saindo por causa do shutdown. E como é que o mercado reagiu, Pedro? Perfeito, Disseu. Como esperado, um mercado de trabalho mais desaquecido, ele fortalece essa narrativa de continuar a queda, esse afrouxamento no ciclo de juros americano, o que fez com que a gente observasse esses juros para baixo, auxiliando também a bolsa, né? A gente vê uma resposta lá, tanto no S&P e na Nasdaq, subindo em torno de 1,1% ali, respectivamente, e o que a gente vê em resposta na moeda, lá fora, foi um DXY para baixo também, né, como era já de se esperar. A gente vê ele caindo em torno de 0,5% e essa resposta, né, do dólar frente à cesta das outras moedas mundo afora. E o que a gente vê aqui dentro desse mercado brasileiro, Disseu? Bom, aqui no final das contas a principal notícia foi política, né? Foi a aprovação na Câmara, que ainda tem que passar para o Senado, digo de passagem, mas foi aprovado na Câmara por unanimidade o projeto de isenção do imposto de renda até a renda mensal de R$ 5.000 e também uma progressão mais benéfica aqui para quem ganha até R$ 7.500 mais ou menos, com a contrapartida de aumentar a tributação daqueles que ganham acima de R$ 50.000, que acaba consequentemente tributando os dividendos, tá? A votação unânime, acho que acabou assustando um pouco o mercado, né? Agora, de dado, além do político, né, a gente também teve uma série de dados aqui. Os PMIs, que são um indicador que tenta prever o nível de atividade mais em alta frequência, olhando à frente, eles confirmam que a tendência de desaceleração da economia brasileira, também reforçado pelo número do CAGED, né, do mercado de trabalho, que está muito saudável, desemprego nas mínimas. Entretanto, a gente já vê uma desaceleração e mais acentuada do que o mercado esperava no nível de criação. Reforçando, é uma economia crescendo menos, não quer dizer que é uma economia retraindo, mas claramente dando sinais de desaceleração aqui no segundo semestre. João, apesar aqui do cenário externo ter sido positivo, com o dólar caindo lá fora, etc e tal, e aqui também no campo econômico, nada de muito preocupante, o político acabou predominando, não foi? Perfeito, Disseu. A gente viu no começo da semana a bolsa parecendo que ia acompanhar o movimento lá de fora, mas logo que a gente teve esse pregão pós-anúncio do aumento das tarifas, a gente viu a reação ali generalizada, né? Todas as nossas ações ali praticamente direcionando para baixo, no que a gente viria o quê? Uma possibilidade de um fiscal mais enfraquecido, né? Isso auxiliou a gente enxergar os nossos juros ali subindo para cima, em torno de 0,18 bips ali na curva de 31, e principalmente ali o Ibovespa, caindo em torno de 0,80%, quase 1% de queda, né? Numa semana que iniciou a semana em alta. Então a gente chegou ali nas nossas máximas e vem para um movimento de leve correção durante o meio ao fim dessa semana. No dólar a gente viu um movimento ali de leve queda, em torno de 0,4%, fechando ali em torno de 5,33 para o fim da semana. E os destaques que a gente vai ter nessa semana de destaque corporativo, a gente presta atenção ali em Braskem, no movimento de contratar uma assessoria jurídica para tratar da questão da fragilidade quanto a honrar com as suas dívidas, que veio preocupar o mercado, né? Depois da gente ter passado pela semana passada um comunicado de a Ambipar, outra empresa aqui que também teve um problema com os seus credores, que veio trazer pela S&P, né, agência de risco aqui, trazendo a empresa de BB- para D, que a gente vai observar ali um cenário com essas empresas mais fragilizadas quanto a seus credores. E aí a gente tem que trazer atenção para esses dois casos.
E para a semana que vem, Disseu, o que a gente vai ter de destaques? Bom, na semana que vem o principal número vai ser o IPCA oficial de setembro aqui no Brasil. Obviamente, evolução aqui do shutdown do governo americano a gente vai acompanhar. Vai ter a minuta do FONC, né, que foi a minuta da reunião de decisão de corte de juros que aconteceu 2 semanas atrás. Isso não depende do término do shutdown, mas terminando o shutdown, eventualmente a gente pode também a divulgação do payroll ainda na semana que vem, caso esse assunto se resolva, né? E, obviamente, estaremos aqui na sexta-feira novamente para trazer as novidades para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Um abraço, até a próxima.